Vou criar um contexto para explicar a pergunta que virá nos próximos segundos. Em 2019, eu fui ver um jogo de futebol no Catar com meus amigos. Então eu estava no Catar, só que no Catar a gente arrumou uma praia e estava jogando futebol. Então ao mesmo tempo que você está no outro lado do mundo, você está fazendo algo familiar com amigos. Então, peraí, eu estou no Catar, eu estou no Rio de Janeiro, que história é essa? Corta a cena para cá. A gente está numa cidade que não é a nossa. Algumas já moram aqui nos Estados Unidos, mas não é a cidade de origem. Outras vieram pegar um voo de 10 horas, 8 horas, com conexão, sei lá o quê. Longe da cidade natal, longe da língua natal, mas ao mesmo tempo com amigos, família, pessoas semelhantes. Esse sentimento para mim de não estou em casa, porém estou, está sendo muito louco de conciliar. E eu queria saber para cada uma de vocês como é que está sendo isso, começando pela Fabi. Como é que é isso, Fabi? Você não está, né, em São Paulo, Vila Mariana, onde você mora, mas você está, ao mesmo tempo, embora numa cidade que não é a tua, com amigos e familiares por perto, com pessoas com propósitos semelhantes. Como é que é essa dualidade aí para você? Para mim é excelente, até porque como eu trabalho com ambientes, né, faz parte essa adaptação e a gente está sempre em aprendizado, em crescimento. Então, tem um sentido também isso, sabe, de estar à vontade aqui, tanto com o grupo todo, tanto na cidade, né, já morei 2 anos aqui em Miami, então também isso é familiar para mim. E essa integração das pessoas com os ambientes é o que eu trabalho. Então, para mim está sendo maravilhoso, encantador. Não me amedronta, pelo contrário, eu sou uma pessoa um pouco do mundo, né? Acho que a gente tem, inclusive, que fazer em outros lugares. Estou super aberta. Aguardem. Mesma pergunta para você, né? Eu sei que você já está familiar aqui com o ambiente, mas embora não seja o lugar que você nasceu, como é que é estar ao mesmo tempo num lugar que não é o seu de origem, mas por outro lado com pessoas que falam a sua língua e pessoas da mesma comunidade que também escrevem livros? Tô longe, tô perto, tô em casa, mas não tô. Como é que é conciliar isso aí? Para mim, Arnaldo, é um prazer enorme. É um prazer enorme. Eu fui muito surpreendida por tudo, né? Pela mentoria e pelo acompanhamento das meninas. E eu hoje me sinto muito bem aqui, nos Estados Unidos. Na realidade, eu fui muito abraçada pela família do meu esposo aqui. Então, hoje eu me sinto muito à vontade aqui nos Estados Unidos, né? Apesar de que tem uma ligação muito grande com o Brasil, né? Que é a nossa terra natal. Mas o meu trabalho, ele traz essa presença, né? Quando eu estou presente comigo, eu estou bem no ambiente que eu estou. E essa conexão comigo mesmo me faz com que eu tenha uma abertura maior para estar com o outro, com uma qualidade ainda especial. Obrigado por compartilhar. E para você, como é que é isso? Você que tá com seu filho aí, para mim é engraçado, né? Algumas pessoas falam assim para mim: pô, você é muito legal, que pai legal trazer Gabi e Aurora. Eu falei: não é generosidade, é necessidade. Sem elas eu não conseguiria estar aqui. Então, como é que é para você também estar aqui num lugar novo, mas por outro lado com seu filho, com os amigos de comunidade? Como é que é essa dualidade aí, por favor? É maravilhoso, porque eu amo viajar, amo. Então, estar aqui nos Estados Unidos com meu filho é muito bom, até porque ele ama esse local, né? A Disney traz para ele memórias afetivas muito importantes, que a gente já esteve aqui quando ele tinha 8 aninhos de Que idade. legal. E a gente fez assim todos os parques, foi um sonho. E lá atrás eu disse para ele que quando ele tivesse 16, a gente retornaria, mas eu não sabia que ia ser hoje, nesse momento, com esse propósito. E estar aqui com essa comunidade de escritores é algo assim incrível demais, porque eu me sinto em casa. Quando a gente está dentro de um ambiente que as pessoas falam a mesma língua que você se sente bem, se sente em casa. Então, embora eu esteja fora da minha casa, longe do meu pequenininho, que foi a razão do meu livro, né, desse livro que a gente vai conversar daqui a pouco, o coração está dividido, né, está lá e está aqui, mas eu estou me sentindo muito bem acolhida. Estou amando conhecer cada história, estou amando conhecer cada livro e sinto assim que realmente nada é por acaso. Já acho que emendou para você falar, né, Carlinhos? Que ela estava aqui em off falando aqui antes. Cara, não é possível, essas pessoas foram escolhidas a dedo por algo superior, porque tem muito em comum. Fala um pouco sobre isso aí pra gente, por favor. É verdade, é verdade. Primeiro que quando eu entrei na comunidade e eu vi o trabalho magnífico que você faz, eu fiquei realmente apaixonada. Falei, gente, eu acho que nem ele tem ideia dessa grandiosidade. Eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa que diz o seguinte: quando você está no lugar certo, na hora certa,
propósito, com propósito, tudo flui, né? Você acessa, que na verdade não é atrai, né? Você acessa toda uma realidade que você já tinha projetado. Então, assim, hoje, para mim, não é um livro, né? É uma história de uma longa história de vida, de uma grande jornada, de grandes desafios, mas eu me preparei para isso. E eu acho muito lindo, porque eu não sabia que eu tinha me preparado tanto para isso. E aí, quando eu encontro pessoas magníficas, eu estou apaixonada por todos. É um encanto, assim, de história, de vida, o trabalho magnífico que você faz. Eu ganhei... Gente, olha que coisa linda que você proporcionou. É simplesmente encantador. Obrigado. E eu fico encantada de estar aqui com essa equipe maravilhosa, né? Cada um fazendo a sua parte de uma forma incrível. Obrigado, Carlinha. É só gratidão. Obrigado. Você falou se eu tenho noção. É difícil, sabia? Porque eu estava até falando isso hoje mais cedo com o pessoal aqui. Eu acho que eu preciso de uma certa perspectiva, uma certa distância temporal e geográfica para entender o que está acontecendo aqui. É isso mesmo. Porque, É muito cara, a gente está em grande. Orlando, vocês vieram com as famílias, tá todo mundo junto. Então, assim, já tô muito abismado com isso tudo, mas acho que o tempo, a distância, tanto temporal quanto geográfica, vai falar assim, caraca, olha isso. Então, a gente chega lá. Mas voltando aqui agora, por favor, para vocês e para as obras, vou voltar para a Fabi aqui. Fabi, se puder falar para a galera, para as meninas, para a produção aqui que está aqui na sala, bem ávida para saber, fala um pouquinho sobre o que você faz e sobre o que é o seu livro, por favor. Muito bom. Eu trabalho com harmonização de ambientes já faz 25 anos. Utilizo a técnica de Feng Shui, que é uma técnica encantadora que apareceu na minha vida de uma forma muito inesperada, né? Eu queria fazer uma decoração oriental na minha sala, imagina. Fui fazer um curso intensivo, imersivo de um final de semana e me deparei com um conceito extremamente profundo de trazer resultados. Como eu venho de uma formação aí corporativa, de administração, de economia, de gostar de metas, de desafios, de objetivos, de resultados, isso foi me encantando. Eu fui testando e dava certo, testando e dava certo. E nessa jornada aí de mais de 1000 projetos realizados já nesses anos todos, veio essa vontade, já tinha isso há bastante tempo, de querer compartilhar, de tornar simples esses conhecimentos para que as pessoas possam aplicar para harmonizar suas casas e, consequentemente, harmonizar suas vidas, né? E quando eu conheci o Arnaldo, eu percebi que não estava tão longe esse sonho que eu queria, que era chegar a mais pessoas, né? Ter mais amplitude esse trabalho que, queira ou não, só tenho 2 mãozinhas. Então foi assim, é um livro bem fácil, acessível e prático também, com exercícios para que conforme as pessoas vão lendo, elas já conseguem ir aplicando também, né? Então, o livro nasceu disso e eu trabalho não só com Feng Shui, vem novidades aí, porque tem uma sequência na trilogia, né? Mas sempre falando ali dos ambientes, como os ambientes influenciam a vida das pessoas e como as pessoas influenciam esses ambientes, né? É uma ferramenta poderosa a gente conhecer os espaços e trabalhar eles de uma forma energética, eu sempre falo, baseado na natureza, para que as coisas fluam com mais facilidade. Depois eu vou dar exemplos de como que você impactou pessoalmente a minha vida e você explica um pouco mais dessas consequências que os ambientes podem ter em tudo, né? Na nossa existência. Voltando para você agora um pouquinho, se puder, como a Fabi, contar para a galera que está aqui, para a gente, para a audiência, sobre o que você faz, sobre o que é o seu livro, por favor. É um prazer muito grande. Eu trabalho há muitos anos como facilitadora de vida. No Brasil eu era terapeuta, mas aqui nos Estados Unidos a gente não pode se intitular terapeuta. E eu trabalho eu fiz uma formação muito profunda que chama Passwork, uma formação que trabalha os 4 pilares, né? Mente, corpo, espírito e corpo. E a gente vai muito profundo, né, nesse olhar para dentro. Dentro desse processo, né, como foi que eu cheguei nessa formação? Eu cheguei porque eu perdi um filho e num momento onde eu estava dentro da minha dor, eu entrei em contato de que eu precisava ter força para renascer ali, né, naquele momento tão difícil. Então, isso me mobilizou para que eu fosse me conhecer mais e aí eu fiz esse processo de formação e me tornei facilitadora. E eu vi dentro de todo esse processo de que tinha um ponto que era muito importante, que era quando eu estava muito presente comigo, eu escolhia melhor
E quando eu escolhia melhor, eu acabava tendo experiências que eu nunca imaginava ter. E esses novos passos, né, eu comecei a criar exercícios em cima disso, para que eu pudesse estar olhando para isso e qual a experiência que a gente vai ter a partir desse novo olhar. E eu vi que muitas pessoas ficam impactadas com o novo, né? O que o novo traz, né? Normalmente traz aquele frio na barriga, a vontade de parar, e isso acontecia muito comigo no passado. E o que aconteceu? Eu fui vendo que, a partir do momento que eu fui passando a estar presente comigo e ouvindo aquela vozinha interna que fala com a gente, que ninguém sabe do lado de fora, e que a gente passa a prestar atenção nela e dar valor a ela, na hora que a gente começa a analisar um pouco essa voz e olhar para esse novo passo que a gente vai dar, conectado com isso que a gente sente lá dentro, a gente começa a ter experiências ainda mais significativas. E a vida vai trazendo algo muito especial, né? E isso foi que me mobilizou para que eu escrevesse o livro. Foi quando minha vida, lógico, diante de muitos desafios, porque, inclusive, uma das minhas terapeutas, uma helper minha, disse para mim uma vez assim: Suiane, você tem muitas vidas vividas numa vida só, né? Então, muitas vezes eu senti vontade de escrever o livro e eu ficava olhando e dizia assim: ai, meu Deus, eu não vou lidar com a dor, né? Então, quando eu lhe ouvi você dizendo assim, não, vamos olhar para a dor, vamos viver a dor, porque aí a gente vai até num processo de cura, né? E para mim foi muito interessante a escrita do livro, porque eu fui vendo o quanto eu já estava melhor comigo mesmo, né? Porque a gente sabe que o CD está lá impresso, as experiências elas existem, mas que a gente pode estar vivendo a nossa vida de uma forma muito diferente aqui e agora, né? E essa mobilização veio também diante de toda uma experiência que eu tive, quando eu vim para os Estados Unidos só para estudar inglês, e eu encontrei o meu esposo, que eu casei hoje, né? Que eu estou hoje vivendo uma relação que eu sempre sonhei, que eu sempre imaginei, mas que eu nunca imaginei que eu fosse vivê-la, né? Depois de 2 casamentos desfeitos, de uma série de desafios vividos. E tudo isso construído com base nesse autoconhecimento que eu vim trazendo dentro dessa formação, dessa experiência, não só com essa formação do PES, com muitas outras que eu fiz, mas, enfim, dentro do livro eu trago isso, um pouco da minha história, mas também trago exercícios Eu práticos. quero muito, eu vou em breve, você vai se preparando aí, te perguntar uma ferramenta para a pessoa que está assistindo aqui, ou até a gente aqui, fazer escolhas melhores, né? Isso. Espera um pouquinho que eu vou te perguntar sobre isso, porque hoje em dia, com tanta informação, a galera escolhe meio que aleatório e depois arca as consequências. Bom, sua vez, meu amor. Se puder contar para as câmeras, para nós, para quem está aqui na produção, sobre o que você faz, sobre o que é o seu livro, eu te agradeço muito. Então, o meu nome é Sandra, eu sou funcionária pública, né, do estado do Rio de Janeiro. Eu sou oficial de justiça. E o meu livro ele não tem a ver com o trabalho, o meu trabalho especificamente. O meu livro tem a ver com a minha história de vida. E a maternidade, né, o meu livro tem a ver com a maternidade, que ela mudou definitivamente a forma que eu hoje enxergo a vida. Por quê? Porque a maternidade ela já mexe muito com a mulher. E aí mexe com o homem também, né? O pai muito presente, ele também tem a vida muito transformada. Ele que é assim, bem ativo ali no dia a dia, nos cuidados com o filho, ele também se transforma. Então, quando você está diante de uma mãe, que além dela ser a mãe, ela tem desafios diferentes da maternidade, digamos, típica, né? Ela ainda tem a vida mais transformada ainda. Ela passa a olhar mais para o filho do que para ela. Por quê? Porque o filho precisa de muito mais atenção, de muito mais cuidado. Então esse livro é sobre isso. Esse livro é sobre esta mulher. Ele não é sobre o filho. Por quê? Nós olhamos muito, existem leis, muitas coisas agora, graças a Deus, muito se desenvolveu no Brasil sobre direitos, né, que a gente tem hoje para as pessoas PCDs. E alguns direitos também para as mães
que são mães atípicas que podem ter uma jornada de trabalho diferenciada, né? Que elas precisam ter um horário para levar o filho às terapias, aos médicos, aos vários exames. Então, nesse livro, eu resolvi olhar para essa mãe, porque é a pessoa que cuida. E quem cuida dela? Ela precisa de cuidado. Ela vive esgotada física e emocionalmente. Ela, na maioria das vezes, ela deixou de sonhar. Na maioria das vezes, ela não tem tempo nem para ir ao salão, para fazer um cabelo, fazer uma unha. Ela não tem mais a rede social, ela não sai mais para ver os amigos, porque ela não tem mais esse tempo. Os amigos dela passam a ser os terapeutas do filho, porque são tantas terapias que às vezes a fisioterapeuta passa a ser a melhor amiga, né? Aí, ali eu trago as 31 dores que eu elenquei para escrever um devocional. É um devocional diário destinado à mãe atípica para que ela possa se enxergar novamente, para que ela possa voltar a olhar para ela. Ela vai ali enxergar dores que às vezes ela nem sabe nomear, dores que ela nem sabe que ela tem e que ela vai trabalhar e que é terapêutico. Então, a cada capítulo que ela vai ter contato com uma dor, ela tem um exercício, depois ela tem um diário, onde ela tem a oportunidade de escrever ali. E no final do livro a gente espera, né, assim, que seja uma nova mulher. Uma mulher transformada num processo terapêutico de 31 dias. Escutar isso tudo, estando aqui com uma filha pequena e vendo a Gabi com todo o esforço que ela está fazendo, é muito especial e eu tenho muitas perguntas para te fazer, pessoais inclusive. Mas segura aí que daqui a pouco eu faço. Parabéns. Carinha, sua vez, meu amor. Se pudesse apresentar aqui para a audiência, para a produção, para as meninas também, sobre o que você faz, sobre o que é o seu livro, te agradeço. Ok. Carla Mello. E esse livro, que inclusive esse aqui é seu, antes que eu me esqueça. Outro. E eu me emocionei quando estava escrevendo a dedicatória, porque é uma verdade, depois leia, porque são verdades assim que a gente não pode deixar de ser dito, né? O meu livro, na verdade, é uma mentoria que eu já faço há anos, de transformação na vida das pessoas, onde conta como muitas vezes a gente fala tanto de propósito e aí, na verdade, o que faz significado mesmo, cria significado, é você ter um propósito da alma, que a gente sabe, e essa busca, né, de conhecimento, essa sede que eu sempre tive, me moveu muito, porque eu venho de uma longa estrada, e uma estrada com muitos desafios, e é impressionante como cada desafio foi uma oportunidade. E eu digo isso sempre. E quando veio a pandemia, eu simplesmente falei, eu vou montar um grupo de mulheres, porque, né, nós, mulheres, sagrado feminino, precisamos de ajuda. E quando eu montei o grupo de ajuda, eu vi que tinha muitos homens. E aí eu tomei um susto, porque eu sempre tive comigo alguns princípios que vieram norteando a minha vida. E uma das frases que eu amo, que a minha filha até tatuou no braço, diz o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. E eu passei a vida toda mirada no como servir, o que eu posso fazer de melhor. Teve um momento que eu tive que buscar muito de mim para sobreviver, até o dia que eu decidi viver de verdade. E todo esse processo de cura que a gente precisa, toda essa dor do despertar, quando você realmente se encontra, eu vi que não eram só as mulheres, sabe? A gente tem uma sociedade inteira precisando disso. E aí eu fui motivada a criar uma empresa chamada Linar, de desenvolvimento pessoal, onde eu começo a pegar essa mentoria que eu faço individualmente e faço um trabalho com metodologia, aquelas coisas que a gente gosta, né, de escrever, de colocar no papel e com os exercícios. E aquilo que eu passei a fazer individualmente ganhou dimensão. Eu passei a, lê meu livro, depois a gente conversa. E aí tive a sorte magnífica de encontrar Arnaldo, que traz aí essa comunidade maravilhosa, que auxilia a que as pessoas realmente encontrem os seus propósitos, os seus sonhos, e aí tomou uma outra dimensão. E o meu livro, ele traz um pouco dessa história, né? Não da minha história de vida, mas desse despertar, porque não existe alta performance sem
autoconhecimento. Uhum. Não existe como você trilhar uma jornada de se enxergar centelha divina, de se enxergar ser humano, se você não tem autoconhecimento. Então, assim, embora o contrato da alma pareça algo espiritual, mas na verdade é a gente ter a capacidade de entender que a gente precisa unir mundos, né? Nós somos seres espirituais, nós somos centelha divina, mas a gente precisa entender quem é esse cara, esse tal de ego, a gente precisa entender que a gente precisa limpar a mente, porque são 3 pilares, né? Se você não trabalha corpo, mente e alma, nada funciona. Então, quando eu sempre fui muito apaixonada por essa área de alimentação, embora eu seja advogada, não tem nada com alimentação. Eu criei uma empresa de suplementos, porque eu acredito que, infelizmente, a gente hoje precisa ter um cuidado e um olhar especial para essa coisa de alimentação. E aí vem todo um trabalho para limpar a mente, entender o que é harmonia, não só do ambiente, mas da cabeça, da alma, do corpo. E eu estou muito honrada de ter chegado até aqui. Obrigado, Carlinhos. Muito obrigado mesmo. Eu tenho, a cara, tudo olha só, nessa vida. desconfie de um entrevistador que não tenha na mão um caderno e uma caneta, porque antes de um entrevistador e muito antes de um mentor, eu sou aqui um aluno que está aqui aprendendo muito com vocês. Falando em caneta, ó, caraca, dá até alergia essa aqui, cheia de ouro. Aqui, ó, a sua caiu aqui. Vamos lá. Voltando para a Fabi aqui. Tô aqui, gente, nossa senhora, um monte de pergunta boa aqui. Fabi, ó, olha esse episódio de Carlinha e turma que eu tive com a Fabi. Primeiro lá em Dublin, eu trabalhava numa mesa que ficava do lado do aquecedor, um calor desgraçado num canto escuro, sem energia baixa. Ela falou, bota a mesa de frente da janela, o sol bateu e os milhões vieram. Já começou a verdade? Então já começou por aí. E recentemente, a gente foi para São Paulo, a gente ficou lá no Airbnb, e aí de início foi uma vivência um pouco desafiadora, o apartamento teve alguns probleminhas. Cara, a Fabi entrou no apartamento, ela... Se ela falando do apartamento de vocês e ela se arrepiar, escuta a mulher. Eu não escutei e eu arquei com as consequências. Fabi, Verdade. o seu corpo já é uma bússola em termos de o que fazer com o ambiente. O Feng Shui mudou a minha vida, como eu sempre te falo. Antigamente eu não entendia o que me fazia me sentir bem em alguns ambientes e mal em outros. Hoje eu entendo e posso modificar para ter uma vida melhor. Seu livro ele tem um monte de dica prática, mas quem está aqui assistindo agora e está doido para aplicar alguma coisa, por onde pode começar? Pela porta? A escola que eu utilizo, ela se baseia e se norteia pela porta de entrada, que é por onde tudo começa. Então, quando a gente olha bem para essa porta, o que está à frente dessa porta? O que eu estou vendo quando eu entro em algum espaço? O que isso me traz de sensação? É positiva, é negativa? E a partir dessa porta, até a maçaneta tem significados. Uhum. Então, já vou dar uma dica aqui. Aqueles que têm as maçanetas bolas, redondas, que escapam da mão, normalmente têm dificuldade de ter domínio, ou profissional, ou pessoal, ou as duas coisas também da vida. Então, já fica uma dica. Maçanetas fortes e seguras. E acho que você falou a questão da prosperidade aí, né? Gosto de dar essa dica, porque todo mundo quer... Quem já tem quer mais e quem tem pouco quer muito. Então, acho que vale a pena a gente dar essa dica aí da parte da prosperidade, para que todas as pessoas possam olhar para essa área na sua casa. E se você não sabe ainda aonde é a sua área da prosperidade, no livro eu ensino aí como pode encontrar, mas aqui eu vou dar uma dica simples. Começando pela porta de entrada, para vocês também, hein, meninas? Estando parado na porta de entrada, olhando para dentro da sua casa, estica o seu braço esquerdo em diagonal até o último cômodo. Tchan, 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 tchan. Esse último cômodo é o cômodo da prosperidade. Então, o que é legal a gente observar nessa área? Peraí, Fabi, rapidinho. Então, você entrou em casa aqui, vai. Isso. Vai. Se eu levantar aqui, tu sai do plano? Não. Vamos. Entrei aqui em casa, vai. Entrei em casa, pum, entrei. Pega o braço esquerdo. Estica diagonal. Perfeito. Diagonal. Tá. E aqui? O finalzinho, aquele cantinho lá onde tem aquele último cômodo, lá é a sua área da prosperidade, da riqueza. Beleza. E aí? Essa área é a área do elemento vento. Tá. É uma área que é vitaminada pela madeira. Então, ter móveis de madeira é muito legal. Trabalhar com cores também é interessante. A cor dessa área é violeta, mas na decoração, como eu sou interior design também, às vezes não encaixa. Então, o verde é muito mais fácil de trabalhar. Se não quiser trabalhar com a cor ou nem com o elemento da madeira, dá para colocar outros objetos. Por exemplo, plantas, que são energias vivas, que abastecem
também aí o nosso bem-estar, né? Ter esse espaço bem organizado, bem iluminado, limpo. E também tomar cuidado, por exemplo, se nesse local você tem um banheiro. Porque os banheiros no Feng Shui são as áreas onde a gente, até pelo escoamento de canos, de ralo, tudo isso, tem uma energia mais telúrica, que a gente fala, que são energias mais negativas. E aí tende a pessoa não fazer o dinheiro render muito. Então tem algumas curas também que a gente explica aqui no livro. Mas é interessante, acho que essa dica é legal. Saber aonde está a sua área da prosperidade, saber onde está a sua área da saúde, de relacionamento. E aí depois a gente começa a aprender como cuidar cada uma dessas áreas. Obrigado, Fabi. Muito importante. E olha que interessante a conexão de vocês duas que vai rolar agora, tá? Porque eu tava falando isso com você, Fabi, outro dia. Cara, a gente escolhe um lugar para morar, muitas vezes optando por não pensar tanto nas consequências que isso tem. Porque se pensar, não escolhe nunca. É verdade. É É verdade. uma decisão muito importante que você não tem um teste, né? Por mais que você possa visitar várias vezes, tem coisas que você só vai saber morando. E aí, eu que passei por isso agora em São Paulo, né, decidi onde é que vai morar, foi assim, um processo muito estressante e com filha pequena, multiplica por 1 milhão. Você falou um pouco sobre ajudar as pessoas a escolherem. Cara, hoje em dia isso é uma habilidade, Incrível. muita informação, as pessoas estão escolhendo no aleatório quase, né? Verdade. Do seu livro, da tua experiência clínica e de formação, pensa que tem alguém agora te assistindo, essa pessoa pode estar aqui na sala, que está com muita dificuldade de escolher entre uma coisa e outra. Dá uma dica para essa pessoa, alguma ferramenta, alguma reflexão que ela possa fazer para escolher de maneira mais assertiva e evitando algum tipo de revés. Um exercício muito simples, porque o meu convite no livro é exatamente a simplicidade, né? A gente tem uma tendência no autoconhecimento a olhar, a gente tem que ir profundo, e porque tem que ir profundo, vai para uma coisa mais complicada. O que é que eu busquei no livro? Trazer simplicidade. E um exercício simples, e que você pode fazer todo dia, você pode revisar um local onde você precisou escolher, ou no dia, ou em algum momento da sua vida. Aí você pode fazer de várias formas. E na hora que você está olhando para esse momento, você ir para dentro de você, realmente respirar e sentir dentro de você o que é que o seu ser está ali falando. Posso te ajudar para a gente ter um exemplo prático aqui? Isso. Se o Arnaldo quiser escolher onde eu vou morar, em termos de apartamento, o que eu faria? Você vai escolher onde você vai morar. Qual foi a última vez que você precisou fazer uma escolha de moradia atrás, no passado? Volta para lá. Londres. Fecha o olho. Londres, tá. Fecha o olho. Respira. Põe os 2 pés no chão, né, Ronaldo? Isso. Sopra todo o ar. Primeiro a gente sempre esvazia para dar espaço para chegar um novo. Respira. E aí, imagina esse momento que você estava escolhendo o apartamento que você ia morar. O que é que dentro de você chegou para você nesse momento? Essa voz que fala dentro, ela é muito importante. A gente não escuta ela, ou a gente faz de conta que a gente não escutou. Mas ela tem um poder enorme. Passa o Pix aí. Em tempo real aqui, de graça. Depois você me passa aqui, tá? Em dólar ou real? Em dólar, agora tem que ser em dólar, né? Porque ganhar em real e trazer para cá é difícil. Mas vai lá. Depois que você faz isso, você tem eu falo no meu livro que é um brilho, né? Porque traz um brilho na nossa vida. É uma coisa simples, mas a partir daí você vai poder escolher diferente. E aí, não é que você vai fazer uma escolha de algo muito grande. Você vai dar um passo. O meu convite dentro do exercício é dê um novo passo. E experimente. E observe o que é que vai acontecer com aquele novo passo. Mesmo que ele seja pequeno. Né? É aquela coisa do pequeno passo para poder você experienciar e sentir. E daí você conseguir dar os novos passos. E eu acho que eu entendi, mas o que te fez me pedir para colocar o pé no chão? Porque quando você não põe o pé no chão, você não está aqui. Entendi. Você não está presente. Entendi. Você precisa estar com o pé no chão, você precisa estar respirando. Isso traz a conexão do seu eixo. Quando a gente se conecta com a gente se conecta com o nosso eixo energético inteiro da nossa coluna. Isso faz com que a gente se conecte com um ponto de individuação que fica mais ou menos a 20 centímetros da nossa cabeça, acima. E esse ponto ele está conectado com o campo maior de todas as informações. Então, quando a gente se alinha e a gente se conecta com a Terra,
a gente faz essa conexão daqui de cima ainda acontecer de uma forma mais eficaz. E aí mais informação chega, né? Os famosos download, que as pessoas falam, a gente recebe sem a gente fazer esforço. Perfeito, perfeito. Eu ia Fabi, ter... Su, quer dar um exemplo? Você falou que ia dar um exemplo agora? Não. Não, mas eu combinei com vocês isso antes? Não. E eu botei... Gente, olha só o conhecimento dessas mulheres. Perguntei para elas, bate pronto, elas deram ferramentas aqui e eu apliquei em mim mesmo. Então, assim, quem está assistindo, por favor, aplique. Estou aqui com uma esposa, uma filha de 7 meses aqui, e vejo a minha esposa se esforçando pra caramba para fazer acontecer numa cidade que não é a nossa, pediu papinha já antecipada, congelada, aí descongela, leva pro parque, vai não sei o que, aí chora, não sei o que lá. Eu vejo o esforço da Gabi e por mais que eu tente ajudar, muitas vezes a solução é um seio, é um mamá que eu não vou conseguir dar. Isso é um pouco frustrante para mim, mas ao mesmo tempo eu também preciso entender e não passar minha frustração, porque afinal nada se pode comparar ao trabalho que ela está tendo. Qual é o meu papel nesse momento? O apoio, você estar presente. É muito interessante isso que você perguntou, porque o pai, muitas vezes, ele não tem realmente o que fazer naquele momento. Se é uma mamá da mamãe que ela quer, o que você pode fazer? Você pode apoiar. O que você precisa agora? Você precisa de uma cadeira mais confortável? Você precisa que eu traga uma água para você tomar? Porque quando a mãe está amamentando, ela desidrata se ela não tomar muita água. Então ela precisa ser hidratada, ela precisa tomar muito mais água do que ela tomava antes. Então, a partir do momento que o bebê está mamando, a mamãe está desidratando. Então, se você é o pai que está ali do lado, neste momento você não tem como amamentar, você precisa apoiar a mãe. O que você precisa? De uma almofada aqui atrás para você ficar se sentindo melhor, mais confortável? Você está bem aí? Você quer uma água? Você quer que eu pegue alguma coisa para a neném? E depois que a neném mamar, o que você pode fazer? Pegar para arrotar, ficar com ela e fazê-la dormir, caso ela tenha alguma questão para dormir. Porque às vezes o bebê tem. Às vezes a mamãe está lá exausta, já horas, né, com a criança, e o pai está deitado dormindo, ou está fazendo outras coisas. Então, quando a criança precisa do peito, né, da mãe, e o pai não tem como fazer nada nesse momento, ele pode aguardar, acabou de mamar, deixa comigo agora, você pode descansar. Aí a mãe vai descansar. Esse é um apoio maravilhoso, eu tenho certeza que ela vai amar. Obrigado, eu vou testar em alguns minutos e te dar um feedback aqui em tempo real. Eu tenho uma pergunta para fazer depois dessa também, mas eu vou aqui passar para a Carlinha a bola e volto para você depois, já vou até anotar aqui para não esquecer. E vamos que vamos. Você falou de propósito pra caramba na sua fala, né? E é um assunto que eu gosto muito e que estou sempre revisitando. Até falei na primeira entrevista que nossos livros, os meus livros, por exemplo, às vezes eles me fazem me sentir hipócrita, porque eu percebo que eu não estou com a certeza que eu estou pregando neles, e aí eu preciso reler os meus próprios livros para poder voltar para a linha, digamos assim. Você falou do servir também, da frase que a sua filha tatuou, que eu achei linda, que eu anotei aqui. Eu vou te falar qual é a minha definição de propósito e uma dica que eu geralmente dou para quem quer encontrar, e eu quero escutar a sua definição e a dica que você dá. Bom, a minha definição de propósito é o que de melhor você pode fazer para contribuir com as pessoas e com o mundo ao seu redor. Repare, o que de melhor você pode fazer? Porque a gente pode fazer várias coisas, mas tem uma coisa que nossa contribuição vai ser maximizada. E acho que nessa frase o desafio é não fazer alguma coisa para contribuir. Claro, melhor que nada, né? Mas é você encontrar entre tantas possibilidades de contribuir, aquela que você vai maximizar o seu impacto. E a dica que eu dou geralmente para quem quer encontrar um propósito, eu falo, cara, pergunta para seus amigos, pessoas próximas, o que você faz naturalmente que para eles gera espanto, né? E foi assim que eu encontrei meu caminho, com respostas de amigos meus que foram muito carinhosas em relação ao que eles viam em mim. Dito isso, essa é a minha definição do que é propósito e essa é a minha dica de como encontrar. Se alguém te pergunta aqui na International Drive, e te para na rua e te pergunta, em português, tem muito brasileiro aqui, então tá tudo bem. Carlinha, o que é propósito e como que eu encontro o meu? Como é que você responde?
Vou tentar resumir, Tá bom. né? Deixa eu tentar aqui. Na verdade, eu vou dar o meu exemplo. Tá bom. Eu passei a vida inteira mirando nas coisas que eu gostava de fazer, mas eu amo paisagismo, eu faço um jardim lindo, eu amo advogar, eu sou, assim, advogada nata, eu nasci advogada. Eu tenho muitas coisas que eu adoro obra. Eu começo uma obra atrás da outra, é impressionante, eu adoro decoração, adoro. E as pessoas, a gente fala de propósito, as pessoas dizem assim, o que é que você sabe fazer, né? O que você faz de melhor, o que você estudou para fazer. E, na verdade, eu sempre disse que eu tinha uma missão. Eu falava, eu não sei qual é a minha missão, mas a minha alma gritava dizendo que eu tinha uma missão. E eu sempre busquei essa missão de uma forma tentando encontrar, até o dia que eu entendi que, na verdade, a nossa alma, ela traz um propósito, ela traz uma missão. Então, quando você descobre o que você é bom, né, você oferece para o mundo, mas não é bem assim. Eu sou excelente, desculpa, né? Cadê a humildade? E um monte de coisas que eu amo fazer, mas não é o que eu sou boa em fazer. Então, eu já cansei dentro da minha advocacia, dentro do meu escritório, pro bonos. Você trabalha de graça para as pessoas, você ajuda pessoas, mas não é isso. É o propósito da minha alma. Até o dia que eu comecei a fazer uma análise e lembrar lá atrás, quando infância, quando adolescência, o que acontecia automaticamente que eu não percebia. E aí eu comecei a me dar conta que muitas vezes eu entrava nos ambientes e alguma coisa se curava, alguma coisa se quebrava. E eu escuto muito, né? Você mudou a minha vida, você é um marco na minha vida. A pessoa tem um rancor enorme, quer continuar, quer futuro, e esquece que a gente precisa resgatar passado. E ela dizia assim, eu me curei, eu tinha um ódio, não sei o quê, eu estou curado. E aí eu comecei a entender que é mais ou menos o propósito da minha alma. Uhum. E aí eu, particularmente, comecei a fazer umas pesquisas e a utilizar disso com as mentorias que eu faço, e as pessoas começaram a falar, não, mas quando eu era criança, e aí sim, ela começa a falar assim, não, eu gosto disso. E aí, a partir disso, você vai, aí tem que ter um mentor, tem que ter alguém naquela área específica, desenvolver um negócio, porque uma coisa é você descobrir o seu propósito. Outra coisa é você viver o seu propósito, que é o que você faz hoje. Você vive. Por quê? Porque você tanto recebe quanto você dá. Uhum. É a roda da abundância. A gente tem que saber que ela tem que rodar. E aí você tanto oferece isso quanto recebe. Por quê? Porque você está vivendo Perfeito. o seu propósito. Estamos alinhados. E a coisa é tão incrível que a gente está tão conectado, né? A gente essa harmonia, que as meninas, se a gente escrevesse um livro juntas, eu acho que ia ficar magnífico. Eu ia falar- Porque tem muita Muita coisa, porque quando você fala em alinhamento, se eu pudesse dar uma dica para alguém, eu ia dizer exatamente o que a minha amiga Su estava falando. Respire. Se a gente ensinar o planeta a respirar, não existe mais doença, existe cura. Porque quando você respira, você se alinha com o divino, você se alinha com a sua essência. Quando eu boto no meu livro, você precisa se blindar e limpar, é quando você se alinha. Se você não respira e quando você pisa, você ancora, você vem com essa energia toda para utilizar do poder que você tem, que é a centelha divina. E é muito interessante, se eu puder complementar, né? A respiração, o quanto é interessante a gente respirar pelo nariz. E ter a consciência de que a gente está inspirando esse ar pelo nariz. Nenhum de nós presta atenção nisso. Mas o quanto essa percepção do ar passando no nariz, ele estimula todo o sistema nervoso interno. E acalma o danado do simpático, né? E ativa o parasimpático. Deve ter algum cético agora, vendo a gente falar, que tá aqui, assistindo em casa aqui, meio que inquieto aqui, né? Tá gostando, mas tá querendo relutar aqui. E a Fabi tem uma fala que eu adoro, que ela fala que os céticos são os melhores clientes dela. Que o cara começa ali meio arredio. Contra fatos não há argumento. Exatamente. Então, Fabi, eu queria que você explicasse o porquê dessa tua afirmação, porque deve ter algum cético agora em casa assistindo que tá aqui, né, se revirando aqui, porque tá sendo totalmente reconstruído. Por que os céticos são os melhores clientes? E se puder dar um exemplo, se não quiser citar nome, fica à vontade, mas de algum cliente cético que veio para você cheio de escudos e que você desarmou, e como que foi a transformação que você proporcionou para ele, por favor?
Perfeito, realmente acontece isso comigo. Os clientes céticos são aqueles que depois de fazer o projeto são os que mais me indicam. E eu adoro também, até porque quando eu comecei a estudar Feng Shui, né, há 28 anos atrás, eu também era cética. Então, eu também tinha dúvidas. Eu falava, imagina que eu mudar alguma coisa no meu ambiente, uma decoração, uma planta, alguma coisa, vai fazer diferença na minha vida. Eu tenho que trabalhar, tenho que lutar, tenho que ter determinação, né? Business. E alguns que estão vendo aqui talvez tenham esse perfil. Só que quando a gente percebe que existem outras formas de transformar vidas, assim como todas as minhas colegas aqui falaram, nós temos isso em comum, buscar transformar vidas para melhor. Essas pessoas, se elas abrem um pouquinho, como eu fiz, testando, exercitando a prática, seja de respiração, seja de meditação, ou seja de organização de uma gaveta, que isso pode fazer diferença, dependendo de onde ela está. Isso é transformador. E quando a pessoa experimenta um pouquinho, ela se empolga. Então, esses clientes mais céticos, eles começam duvidando, e eu tenho vários, viu? Começam duvidando, mas eles se permitem. Eu falo, aquele cliente que não quer mudança, que não quer transformação, que está numa zona de conforto e fala, para mim tá bom, não é um bom cliente para mim. Para mim, o bom cliente é aquele que, mesmo que ele não saiba como, mas ele quer melhorar a vida dele. Quer melhorar a vida da família, ou seja, de uma empresa, que eu também faço bastante corporativo, a vida dos funcionários, os resultados da empresa, está buscando melhoria. Então, esses céticos, eles testam um pouquinho. Aí eles falam, nossa, acho que foi coincidência, vou testar mais um pouquinho. Aí testa mais um pouquinho, dá certo. Aí se empolga, daqui a pouco está fazendo um monte de pequenas mudanças que realmente geram essas transformações e querem mais. E aí me procuram. Aí, além de fazer o escritório, querem fazer a casa. Aí indica para a irmã. Eu estou com uma cliente agora, você falou de exemplo, maravilhosa. Posso até falar o nome dela, porque ela realmente está muito próxima, é a Thalita, de Campinas. E eu estou fazendo projetos para ela desde o final do ano, mas já envolveu a filha, a mãe dela, agora vai vir a irmã, o marido, e isso vai se expandindo, porque as pessoas vão vendo os resultados. Não é uma coisa só de se sentir bem. Se eu quero só deixar meu ambiente bonitinho, eu posso contratar um interior designer, um arquiteto, e ele vai deixar bonito. Talvez não com a tua identidade, às vezes acontece isso. Mas essa questão energética realmente traz esses resultados e não são demorados, são resultados rápidos. Então, esses clientes, depois que eles testaram e dá resultado, eles, na casa, no bar, em algum lugar, eles comentam com os amigos e aí esses amigos acabam tendo curiosidade e eles me indicam muitos outros clientes. Então, realmente, são super bem-vindos os céticos. Isso é muito importante porque os nossos trabalhos aqui, eles vão correr esse risco, entre aspas, de esbarrar no ceticismo, né? Então, esse discurso ele é encorajador para todos nós. Você falou um pouco sobre escutar a intuição, botar o pé no chão, respirar. Eu tenho uma mente um tanto quanto fértil. E às vezes tenho dificuldade de entender o que é uma intuição, faça isso, e uma imagem sabotadora. Entende? Por exemplo, aqui, conheci a Pri, conheci o Cris, putz, no mesmo dia que eu conheci a Pri, eu tive reunião com o Cris, é pra ser, vamos fazer, estamos aqui enrolando. Foi assim. Mas às vezes vem na minha cabeça uma imagem que cognitivamente, claramente quer me sabotar, mas que emocionalmente é difícil de não me apegar a ela. Pergunta difícil pra caramba, tá? Mas é pergunta pessoal mesmo. Esse filtro de o que é intuição eu devo seguir e o que é sabotagem e eu devo jogar no lixo, tem alguma sugestão para eu poder conseguir separar um pouco mais esse joio do trigo? Tem. Tem uma coisa que eu aprendi comigo, que eu trago no livro e na minha experiência profissional, que é você aprender a lidar com o medo. Porque o medo é o que gera essa sabotagem. O medo, a gente precisa entender que o medo ele é positivo na maioria das vezes, né? Porque ele nos impede da gente pular num precipício. Claro. Tá? Mas ele pode ser um sabotador gigante. Gerar essa coisa de isso aqui é tão bom que eu não acredito que vai ser verdade. Né? Que é o que está por trás do medo. Então, é muito importante você começar a ficar amigo do seu medo. E entender onde é que esse medo está funcionando e como ele está funcionando dentro de você. Né? Tem uma perguntinha que eu sempre gosto de fazer, assim, por quê que eu estou vendo isso, ou sentindo isso, ou percebendo isso dentro desse lugar onde eu estou? Né? Qual é esse porquê?
para que eu estou nesse movimento. Porque quando a gente vai olhando e analisando e entendendo esse medo, a gente pode dar mão a ele. Né? Eu sempre digo, o meu cliente, entendendo o meu processo, assim, que ele deve dar a mão à criança que tem dentro da gente, né? A nossa criança interna, e ao medo. Né? Numa mão, a criança, na outra, o medo. Por quê? Porque são as duas partes nossas que, às vezes, seguram a gente, né? Dá aquela, meu Deus, né? O frio na barriga. Principalmente quando a gente está diante de algo novo. Né? Uma moradia nova, um empreendimento novo, uma decisão muito séria. Então, é muito interessante quando a gente pode olhar para o medo e perceber o medo. Então, uma coisa muito interessante também é você conseguir tentar estar mais conectado com o seu subconsciente. Então, em momentos antes de você dormir, você, depois de ter feito esse olhar para o medo, você pode pedir para o seu subconsciente lhe ajudar a trazer essa resposta. E esperar, porque vem de formas inexplicáveis, mas a gente precisa estar presente para poder a gente ouvir. É muito interessante. Na entrevista anteriormente também com a Lívia aqui, eu perguntei algo semelhante a ela, e eu não estou no nível de consciência de vocês ainda, mas só de saber que esse nível existe e que ele pode ser acessado, para mim, me dá realmente muita confiança. Isso não é uma coisa todo dia, toda hora. Lógico. É uma coisa que a gente vai aprendendo isso. E tem os altos e baixos. Eu sempre falo assim que, para mim, não existe equilíbrio, existe harmonia. A harmonia, igual a batida do coração. Sim. A batida do coração é a harmonia. Concordo Você vai ter altos e vai ter Concordo com baixos. Você vai ter. Concordo com você. A vida é isso, são altos e baixos. Depende do lugar onde você vai botar esse gráfico. Se é mais em cima ou mais embaixo do eixo que você está olhando. Mas é importante que você entenda que vai ter momentos que você vai ter essa clareza na sua frente. E vai ter momentos onde você vai precisar dar uma investigadinha, parar um pouco, respirar, botar os pés no chão. Né? Uma outra coisa muito legal é andar com o pé na grama. Isso é maravilhoso, né? Tá certo? Sem sapato, sem meia, sem nada. Às vezes a gente pode fazer essas perguntinhas internas, né? O para quê e tal, e andar na grama. E o nosso ser traz a resposta. Vem. Como se viesse da terra e vem mesmo. E vem, né? Obrigado por compartilhar. Lembra que eu te falei que ia fazer uma pergunta complementar àquela? Bom, vocês estão acompanhando o nosso boom financeiro nos últimos meses e semanas, sobretudo. As últimas semanas foram, de fato, as mais prósperas da minha vida, mas longe. E eu me pergunto, às vezes, algo que é o seguinte. Vale mais a pena mergulhar de cabeça nisso, sabendo que mais capital vai nos proporcionar soluções como eventuais babás, cozinheiras, enfermeiras, rede de apoio como um todo? Ou eventualmente vale a pena falar, cara, em vez de ganhar mais tanto, deixa eu dedicar meu tempo para estar presente eu mesmo nessa situação, como é que você falou, por exemplo. Se você estivesse do outro lado e fosse uma companheira de um cara que está nessa situação, o que você ficaria mais feliz que ele fizesse? Que ele estivesse presente. Porque não há babá no mundo que vai substituir a presença do pai. E eu falo ali das mães atípicas, né? A rede de apoio que você citou aí é muito necessária. Na verdade, ela é assim, é algo quase que indispensável. Porém, na maioria dos casos, as pessoas não têm mesmo essa condição, né, de ter essa rede de apoio. A gente pode olhar nas pessoas prósperas, né, famosas, que têm filhos com necessidades especiais, PCDs e tudo, até pessoas de televisão, etc. Eles têm uma rede de apoio muito bacana, né? Você falou de boom financeiro e tudo mais. Então, essa rede de apoio, nesse caso, ela é fundamental, porque ela vai dar um alívio, um descanso para a mãe atípica que precisa desse apoio, desse cuidado, que precisa desse olhar para ela. Mas isso não impede e não tira do pai aquela responsabilidade e a presença que ele precisa ter ali, e nem da própria mãe, porque também não adianta a mãe ser próspera
e ter uma rede de apoio que faça tudo para os filhos dela ou para o filho atípico sem a presença dela. Eu conheço particularmente pessoas muito prósperas que deixaram o filho atípico nas mãos de pessoas cuidadoras, pessoas muito bem pagas, muito bem treinadas. Porém, esse filho, ele teve, assim, como dizer assim, piores assim no desenvolvimento dele. Por quê? Porque ele precisa do contato do pai e da mãe. Ele precisa disso. O filho, ele precisa desse vínculo afetivo, materno e paterno. Então, mesmo com uma rede de apoio, esse vínculo paterno e materno, ele jamais é substituído. Vou aplicar suas dicas em alguns segundos, tá? Só de terminar aqui. Carlinha, meu amor, essa pergunta que eu vou fazer talvez beneficie algumas pessoas que estão aqui na sala, inclusive. Durante muito tempo, ajudando pessoas a encontrar o propósito, as pessoas multipotencial, eu percebi que elas tinham mais dificuldade. E você falou algo muito interessante, né? Que você pode ser bom em várias coisas, mas tem uma coisa que realmente é o chamado da sua alma. Para a pessoa multipotencial, vai ter mais dificuldade de identificar entre tantas possibilidades, e você é multipotencial. Qual que você acha que é o caminho para colocar ali no ouvidinho aquele copinho, né, do telefone sem fio e escutar essa linha direta do destino falando, olha, entre tantas possibilidades, essa é a que você deve seguir? Então, eu já vou fazer um convite aqui para a turma, porque a gente podia escrever um livro juntas, porque todos os temas aqui eles se entrelaçam, né? Autocompaixão, que é uma das coisas mais importantes, que foi o marco da minha vida, a gente tem que ter isso, esse alinhamento, né? Essa coisa magnífica da harmonia, da casa, do ambiente. E, por incrível que pareça, a gente precisa aprender a respirar. É simples assim, né? Eu ensino as pessoas a se blindarem e às vezes eu faço algumas imersões. E tinha um grupo que aí eu botei as minhas amigas, aquelas que, né? Aquelas amigas tão queridas, e aí elas, eu não vou fazer. Eu digo, senta aqui. Ah, não, mas todo mundo, não, senta aqui, você vai fazer do jeito que eu estou falando. Mas eu não tenho, eu não faço, eu não quero. E aí na hora que eu consegui... Eu não sei o que é mais difícil, atender o cliente cético ou amigo, tá? O amigo é difícil. Difícil. A família também. Porra, isso aí... Família a gente tem que comprar dobrado. Esse eu nem considerei. É isso mesmo. E aí, quando eu faço o alinhamento, que a pessoa se blinda, que a pessoa se alinha, que a pessoa aprende a se empoderar, que é o momento que a gente vem com aquela voz interior, que aí você pode chamar do que quiser. Tem gente que fala que é anjo da guarda, mentor espiritual, seu guardião, sua centelha divina. Então, assim, cada um dá um nome que quiser. Mas esse é o momento que você alinha e você respira, e você blinda, e você se empodera, e você tem uma nova postura. E a pessoa percebe, porque você mexe no campo energético da pessoa de uma forma, eu não, né? A gente só auxilia para que cada um se encontre. E a pessoa modifica completamente, ela modifica a aura, ela modifica o campo energético, ela se torna outro. E o multipotencial é uma figura, né? Acho que outro marco da minha vida foi ter descoberto o tal do ego. Se eu não tivesse passado pela tão famosa noite escura da alma, com tanta dor e sofrimento, eu não tinha descoberto o que é esse tal de ego, né? E o multipotencial é o cara que pega o que ele quiser pegar para fazer, ele vira ouro. O que parece dádiva, mas pode ser mais difícil para escolher uma coisa. Muito mais difícil, porque tudo que você faz dá certo. Eu tenho um princípio, eu até brinco que de vez em quando eu digo assim, eu não acabo quando eu termino, eu acabo o que eu estiver fazendo, é início, meio e fim, não importa o tempo. Eu posso estar morrendo, eu termino até o fim. Por quê? Porque é uma característica da gente, tudo é distração. Então, quando você é multipotencial, eu acho que assim, quando alinha, a gente se integra com o divino, você se integra com você se descobre, mas você precisa realmente ouvir o guardião, o seu guardião, a sua centelha. E essa é a hora que, quando alinha, blinda, respira, você faz o que você quiser. E aí você aprende a ter foco. Então, tudo sem foco não faz sentido. Então deixa eu alinhar, respirar e escutar a voz divina para poder fechar essa entrevista da melhor maneira possível. Peraí, dá um minutinho. Obrigado, meninas. Obrigado, audiência. Delícia. Gratidão. E tenho certeza que isso aqui foi o início de algo muito maior que a gente vai fazer através de novos podcasts, livros em coautoria, como você falou, viagens e muito mais. Obrigado a todos. Gratidão. Gratidão. Muito bom. Obrigada.